E é o fim de uma era. David Ayer finalmente desiste do haircut. E agora, como é que fica? Depois da vinheta a gente conversa sobre isso. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop. Estamos de volta. Esse é mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. E o David Ayer, já faz tempo aqui nesse canal que a gente cobre a luta e a campanha para lançar o haircut, que seria a versão do diretor de David Ayer de Esquadrão Suicida. Só Esquadrão Suicida, não é o Esquadrão Suicida, que é do James Gunn. Do David Ayer, Esquadrão Suicida. Aquele filme que foi bem sucedido nas bilheterias, mas foi massacrado na crítica, apesar de levar um Oscar. O David Ayer, ele é bem insistente com a história do haircut. Assim que o Zack Snyder conseguiu lançar sua Liga da Justiça do jeito que ele planejou, Zack Snyder Justice League, 4 horas de filme na HBO Max, o David Ayer insiste e tenta também fazer com que o filme dele tivesse uma versão pessoal, autoral, e fosse lançado também em streaming no vácuo do Snyder Cut. E não só ele, como vários outros diretores na época começaram a reclamar disso. A Kate Chan, por exemplo, falou, pô, eu também quero minha versão de diretora de Aves de Rapina, porque os estúdios interferem. Isso não tem como evitar. Os estúdios sempre vão ter uma interferência sobre a produção, porque não é uma produção artística por si só. Estamos falando de show business. É de show e de business também. Então vai ter sempre gente interessada em tirar o maior número possível de cima daquela produção, de fazer mais lucro possível. Aí vem as interferências e vem as mudanças que todos os filmes enfrentam, esse comprometimento com o resultado. A menos que seja um filme completamente autoral, independente, que o produtor também seja o diretor, ele banque tudo. Pode ser, mas no caso de um grande blockbuster, como foi Esquadrão Suicida, era natural que ele tivesse alguma interferência. A gente sabe que a interferência foi pesada, não só com ele, como o próprio Zack Snyder, que foi demitido do projeto em circunstâncias péssimas e foi substituído pelo Joss Whedon, que só complicou ainda mais o trabalho dele, que já estava vindo com uma certa dificuldade de ser realizado. E o David Ayer sofreu reflexos dessa mudança que estava passando a Warner nesse período, entre 2015 até 2017, da saída do Jeff Jones, a entrada do Walter Hamada e tal. E ele tentou fazer a versão do diretor dele ser vista pelo público. Porque eu sempre falo aqui, além da que seja pior do que a original, é a versão dele. E todo artista quer que o público veja a sua visão. Eu acho que o David Ayer está certíssimo em desejar que o público visse a versão do diretor dele. Porque se realmente a versão do diretor dele foi tão modificada, foi tão sacaneada, foi tão tirada da linha que ele tinha planejado, é claro que o cara quer que as pessoas... Inclusive, é como se ele estivesse sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Não, seu filme é todo confuso. Mas não era a minha intenção. Meu filme tinha uma lógica, tinha um caminho que foi deturpado quando os estúdios entraram e modificaram o meu filme todo para tentar simular uma marvelização que não era a minha intenção. Eu acho que ele tem razão em desejar que o público visse, mas a coisa começou a virar uma situação humilhante, uma situação patética, porque a gente sabia que não ia sair o haircut. Quanto mais tempo passava, mais improvável ficava. Quando saiu o Snyder Cut, muita gente pensou que tudo era possível, tá? Que só uma campanha na internet era suficiente para fazer qualquer coisa acontecer. E não é bem assim. Outros elementos têm que estar sincronizados. E o Snyder Cut, o Zack Snyder Justice League, eu repito sempre aqui no canal, foi uma configuração astral que vai demorar a acontecer de novo. Um alinhamento de situações que vai demorar muito para acontecer de novo, tomara, porque a pandemia teve grande influência no Snyder Cut. Também o fato do filme estar quase pronto, também o fato de ter a campanha online, que não foi pequena, também o fato da HBO Max estar sendo lançada, precisar de conteúdo. E tem um detalhe interessante, porque o Zack Snyder Justice League, apesar de muito querido pelo público, pelos fãs do Snyder, e de ser considerado a versão definitiva daquele filme, ok, não foi bem. Não foi bem. Ah, é porque a HBO Max largou a mão do Zack Snyder, se dedicou a lançar os filmes de cinema direto na HBO Max e abandonou
a Liga da Justiça do Zack Snyder. Cara, a Liga da Justiça do Zack Snyder não foi assistida como a HBO Max gostaria. Como planejado. Não foi. Teve uma quantidade de cliques lá no dia, porque foi uma novidade, o público, né, a movimentação online nas redes sociais, gratuitas pelos fãs do Snyder, colaboraram, teve muito clique e tal. Mas os minutos assistidos foram baixos, foram bem baixos. Isso significa que um filme de 4 horas, que é muito semelhante ao anterior, né, no sentido de é a mesma história, mesmos atores, várias cenas são iguais, não interessa a todo mundo além do nerd hardcore. Então o público geral olhou aquilo, a primeira coisa que deve ter pensado, pô, é a mesma versão do filme só que preto e branco? Segundo, pô, o que tá diferente? Será que é tanta coisa assim? E começou a assistir, olhou 4 horas, tô fora. Saiu. Eu já vi esse filme. Contou também o fato da HBO Max ter retirado o filme da linha de frente, pouco tempo depois, claro. Mas se o Snyder Cut tivesse ido bem, tivesse sido um fenômeno muito maior do que foi, porque foi um fenômeno ali de nicho. Foi um fenômeno de nicho, com certeza foi. Mas se fosse um fenômeno popular, o Aircut vinha no vácuo, vinha de reboque. Porque tá todo mundo procurando o próximo Director's Cut para investir. Mas não foi o caso. O Snyder filmou mais do que devia, fez mais efeitos especiais que devia, usou personagens sem autorização da Warner. Ele também fez umas malandragens ali que a gente cobriu, né? A gente cobriu insistentemente durante esses anos todos. Então a Warner não tava querendo mais essa história de ficar fazendo versão do diretor toda hora. Que inclusive fere até o filme original, né? Esse aqui é o filme que não vale, esse aqui agora é que tá valendo. Não é assim, não é legal. Então, já sabia que o Aircut não ia acontecer. E o David Ayer agora, recentemente nas redes sociais, veio falar, estou farto da DC. Estou farto da DC. Vou seguir adiante. Vou virar as costas e seguir adiante. Ele nas últimas semanas publicou várias coisas do Aircut. Eu não sei se é porque ele estava tentando a última vez, tentando arregimentar público para insistir no Aircut pela última vez, ou se ele estava mesmo soltando aquilo que ele estava guardando para os próximos anos, para continuar provocando. Soltou tudo uma vez, aí tinha umas fotos da Arlequina com o Coringa e tal, e oficialmente ele desistiu. Não sei se ele muda de ideia. Eu acho que o David Ayer deveria se conformar que não vai ser possível e seguir adiante. Nesse momento que nós estamos, não é possível. Talvez aí futuramente, numa versão de 15 anos do filme, 20 anos do filme, muito depois, a gente até tem alguma coisa nesse sentido, por pura nostalgia ou curiosidade. No momento, soltar um novo filme Esquadrão Suicida é atrapalhar os planos do James Gunn, que tá tentando justamente deixar esse negócio pra trás. Então não há interesse de nenhuma parte. E o David Ayer tá meio que o cego no deserto gritando. É o Senhor gritando com a nuvem. Não vai acontecer do jeito que ele quer. Por mais que haja ainda um público do lado dele, e eu acho que ele tem razão em querer, eu gostaria de ver, mas, sendo realista, não há condição de acontecer. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.